Boa noite a todos, graça e paz em Cristo. Apesar de que falar boa noite com horário de verão é covardia, né? Hoje é aquele dia que todos nós dormimos pelo menos 2 horas a menos. Que tirando a 1 hora que adiantamos o relógio, nós acordamos outra 1 hora para ver se o celular tinha mudado para o horário de verão, enfim. Hoje às 4 horas da manhã eu acordei já para ver se estava tudo em ordem, conferi o relógio, não dormi mais. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre um tema que aparentemente é até engraçado. Nós vamos falar sobre ostentação gospel, ou se você preferir, cristianismo diferente. E para isso nós vamos ler um texto que imagino você conheça bem, Filipenses, capítulo 4, versos 11 a 13. Em geral, as pessoas gostam muito do verso 13 apenas. E hoje nós vamos ler a partir do verso 11, para percebermos o contexto em que a palavra de Deus afirma que nós podemos todas as coisas em Jesus que nos fortalece. Se você tiver uma Bíblia, acompanhe, se não acompanhe aí no telão. A palavra de Deus diz: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo teu grande amor por nós. Nós te agradecemos pela salvação em Cristo Jesus e pela esperança da vida eterna. Nós te agradecemos pelo perdão que nos foi dado de presente através do sacrifício de Jesus Cristo por nós. Agradecemos porque temos livre acesso a Ti. Podemos orar, podemos clamar e chorar diante da Tua presença. Podemos sentir o conforto, o ânimo, a paz que pelo Teu Espírito Santo é a nós dada. Por isso, Pai, nós temos muito mais gratidão do que pedidos no nosso coração. Mas é bem verdade que temos alguns pedidos. E talvez alguém aqui hoje à noite esteja repleto de pedidos. Tenha necessidades tão grandes que não consegue enxergar sequer motivos para agradecer. Nós colocamos diante do Senhor esses queridos e pedimos que a graça de Jesus os cubra de uma maneira tão especial, que eles percebam o quanto são amados pelo Senhor e o quanto o Senhor tem abençoado esses queridos irmãos. E Pai, pedimos agora a direção do Teu Espírito Santo, para que, compreendendo a Tua palavra, sejamos muito edificados. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. O que é ostentação? Ostentação é vaidade. Ostentação é orgulho. Eu não sei se você tem percebido, mas há no mundo evangélico, no Brasil e fora dele, uma espécie de orgulho evangélico. Uma vaidade cristã. E o texto lido, pelo menos o último verso, é uma das bases bíblicas que alguns cristãos usam para ter esse orgulho, essa ostentação
chamada evangélica. Quero iniciar dizendo, irmãos, que esse verso, tudo posso naquele que me fortalece, ele fala muito ao meu coração. E acho que fala com você também. Aliás, quero iniciar dizendo que parte da minha fé se baseia nesse verso. Eu creio que Deus, de fato, nos sustenta. Aliás, eu creio numa série de coisas. Eu creio nas bênçãos divinas. Você crê nas bênçãos divinas? Amém. Você crê, eu creio nas bênçãos. Eu creio que Deus livra. Eu creio que Deus cura. Eu creio que Deus faz uma série de coisas, algumas até inesperadas. Creio que Deus tem todo o poder para fazer muito mais do que nós pedimos. Aliás, a Bíblia diz isso, que Deus pode, e de fato, às vezes Ele faz muito mais do que nós esperamos. Mas, irmãos, se de um lado nós cremos nessa grandeza, nessa misericórdia, nesse poder divino, por outro lado, nós também cremos em coisas inquietantes. Pelo menos para mim são inquietantes. Eu creio nas bênçãos, mas eu também creio que por algum motivo, Deus de vez em quando não responde às orações que eu faço. Ou pelo menos não responde do jeito que eu quero. De vez em quando Deus não cura. E eu tenho um exemplo muito próximo. Vocês se lembram que o ano passado, ou outro, agora não me recordo exatamente, eu sepultei um primo de 40 anos, que era um exemplo de vida cristã para mim. Nós aqui oramos por ele, a igreja dele orou por ele, gente do Brasil inteiro orou por ele. Mas a verdade é que Deus não o curou. E aquele meu primo super sorridente morreu aos 40 anos de idade. Deus não curou. Eu creio que de vez em quando as bênçãos de Deus não são exatamente o que nós esperamos. Nós esperamos uma coisa e Deus dá outra. E vamos ser bem honestos. Algumas dessas bênçãos que nós não esperávamos, porque pedimos outras coisas, elas não nos satisfazem. Pelo menos emocionalmente não nos satisfazem. Há respostas divinas que para nós são como prêmios de consolação. Não é aquilo que nós queremos. Deus deu, nós aceitamos, mas há como que no nosso coração uma angústia, porque não era aquilo que nós queríamos. Eu creio também, irmãos, que algumas adversidades que nos chegam são como que adversidades de endereço errado. Não eram para nós. Nós não fizemos nada para merecer aquela adversidade. Nós começamos a lembrar de algum grande pecado conhecido ou cometido e nada vem à nossa mente. E talvez você já tenha feito o que cristãos no mundo inteiro fazem. Eu pelo menos já fiz. Reclamam porque algo aconteceu e nós sinceramente achamos que não merecíamos. Para um outro, quem sabe? Para nós, não. Diante de toda essa declaração negativa, dá até uma tristeza no coração.
Porque o verso lido, tudo posso, parece que não funciona em 100% dos casos. O tudo posso parece que vai sumindo quando a adversidade chega e a resposta não. Quando o pedido é feito com tanta fé e não é respondido. E é aí que entra a minha pergunta: será que todo esse discurso de orgulho em nome da fé se justifica por esse texto ou outros textos da palavra de Deus? Será que esse discurso de que o cristão vence sempre é um discurso certo? Será que os meus irmãos que cantam sobre isso, pregam sobre isso, discursam sempre sobre isso, estão realmente corretos na sua interpretação bíblica? A minha opinião é que muitas vezes nós e outros erramos em relação à perspectiva que temos da parte de Deus. Por algum motivo, nem sempre o tudo posso naquele que me fortalece significa que eu vou ganhar, que eu vou ter a resposta que eu tanto desejava, que eu vou ser curado, que eu vou entender o que está acontecendo e que eu vou voltar para casa com um grande sorriso no meu rosto. Olhando para o texto, eu chego à seguinte conclusão: o cristão é alguém que simplesmente confia em Jesus. Essa é a minha interpretação do texto. O cristão, ele confia quando as coisas dão certo, e a resposta vem do jeito que ele pediu, mas ele também confia em Jesus quando a resposta não vem, ou vem de um jeito que ele não esperava. O cristão é alguém que simplesmente confia quando o milagre acontece, e quando o milagre não acontece. Quando o dinheiro chega, e chega com abundância, mas também quando a conta no banco está no vermelho. E não é por falta de administração, é porque simplesmente o dinheiro não chegou mais. O cristão é alguém que confia em Jesus. Quando a saúde é plena, o hemograma não tem um item que esteja fora da normalidade. A tomografia não trouxe nenhuma surpresa. Está tudo bem. O cristão confia na saúde. O cristão confia em Jesus na doença. E é aí que vem Filipenses 4:13. O cristão é alguém que confia em Jesus, porque em Jesus ele tem a provisão para o que der e vier. Tem a provisão para alegria, a provisão para tristeza. O cristão é alguém que pode dizer, olhando lá para o texto: aprendi a adaptar-me ou a contentar-me a toda e qualquer circunstância. O cristão consegue dizer isso. Aprendi a me adaptar. Aprendi a sorrir diante de qualquer circunstância. Aprendi a me moldar às circunstâncias ruins e boas. O cristão é alguém altamente adaptável, no sentido da compreensão da vida, por mais dura que ela seja. O cristão é alguém que pode dizer como Paulo: sei o que é passar necessidade,
E é duro dizer isso. Dizer a outra parte é melhor, sei ter fartura, mas sei passar necessidade, como é duro dizer. Como é duro viver com limitações financeiras, na saúde, limitações nos sonhos e planos. Porque por mais que alguém seja capaz de sonhar grande, quando a vida está nos apertando, parece que os sonhos também vão diminuindo. Há não muito tempo, alguém disse que não sonhava mais, não conseguia. E o motivo? Uma vida realmente difícil, complicadíssima, com uma série de privações. O cristão é alguém que pode dizer: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Bom, eu não me contive e fui ao original grego para ver se era isso mesmo. Porque viver contente em toda e qualquer situação é algo, ao meu ver, praticamente impossível. Será que é isso mesmo que o texto está dizendo? É isso mesmo. A palavra é essa, é viver contente, é viver satisfeito de um modo positivo, não o satisfeito amargurado, mas o satisfeito que mesmo em meio à dor, ele é capaz de esboçar um sorriso e rir de si mesmo. Você consegue fazer isso? Rir de si mesmo, é mais ou menos a ideia. Spurgeon, em um sermão muito famoso, nesse texto, ele disse isso exatamente. Nós precisamos aprender a rir de nós mesmos, não no sentido depreciativo, mas tentarmos, como diz a palavra de Deus, aprendermos a viver contentes em toda e qualquer circunstância. Muito bem, se parássemos aqui, eu resumiria tudo o que estudamos na seguinte frase: o tudo posso naquele que me fortalece significa que o cristão tem sua satisfação na provisão divina, seja ela qual for. O resumo de Filipenses 4, 11 a 13, na minha opinião, é esse: a minha satisfação está em Deus, dê-Ele o que eu peço ou não, faça o que eu espero ou não. A provisão não é a minha expectativa, mas é o que Deus dá para mim. Ok, talvez você não concorde com isso, e há muitos crentes que não concordam. Preciso citá-los para fazermos agora uma comparação. E aí que entra o tema da mensagem: ostentação gospel ou cristianismo diferente. Porque o que acabamos de falar, irmãos, não é o que uma grande maioria de cristãos pensa. Vou compartilhar com você, a princípio, algumas campanhas que são feitas em igrejas brasileiras. Campanhas que visam a provisão espiritual, as bênçãos. A primeira, que os alunos lá da faculdade elegeram como a mais interessante, se chama Os 7 Segredos para o Homem Ficar Rico, segundo a administração de Jesus. Não deu para melhorar muito ali, mas imagine que um cristão sai de casa, o seu vizinho pergunta: onde você vai? Vou para a igreja. Ah, é? O que você vai fazer lá? Estou indo para uma campanha. Ah, é? Como é esse negócio de campanha? Campanha, nós vamos orar e pedir algo a Deus. O que vocês vão pedir? Eu vou pedir a Deus para ficar rico. Eu vou pedir a Deus para Ele me revelar
Os 7 segredos para o homem enriquecer. Não dá para você ver exatamente ali, mas o tema das palestras. Primeiro, as 3 bênçãos de João 3,16. Eu nunca pensei que João 3,16 falasse sobre ficar rico. A não ser que a riqueza seja a salvação. Aí tudo bem. Segunda palestra. Batismo de Jeová Jiré. A morte da figueira estéril e a ressurreição do ramo frutífero. O dom de adquirir riquezas. Mas a terceira é fenomenal. A transformação da cultura do homem cauda para a cultura do homem cabeça. Ô bênção. É uma campanha. Parece engraçado, mas quem sabe alguém aqui, se recebesse um folheto desse, seria motivado a ir. Porque afinal de contas, irmãos, o cristianismo que aparece na televisão não está muito longe disso. É o cristianismo de quem vai à igreja para ter carro novo, para comprar um apartamento maior, para ser realmente curado de qualquer doença, para não ter mais dificuldade alguma na vida. Mas vamos a uma segunda campanha. A campanha da prosperidade de Daniel. Uma campanha de 7 dias. Eu tenho 7, mas só vou mostrar o terceiro dia. O terceiro dia é receber os tesouros da Babilônia. Essa é a grande motivação. Hoje, os tesouros da Babilônia serão meus. O que é isso, afinal? Mas é uma campanha altamente chamativa. Campanha da prosperidade. E aí cito, a título de pensarmos aqui, um exemplo de um amigo nosso, irmão nosso, que representa um outro segmento dessa linha de ostentação, o nosso querido Thales Roberto. O Thales, numa entrevista, disse algo interessantíssimo. Altamente humilde. Tenho mais dinheiro e talento do que todos os cantores gospel juntos. E não é para menos. O cachê em dia de semana desse rapaz é de R$70 mil. Realmente dá para ter mais dinheiro e talento do que todos os cantores gospel juntos. Junto a ele nós temos um grande número de personagens de ostentação. Eu devia ter colocado ali também a foto de alguns pastores, apóstolos, bispos, querubins, paipóstolos e qualquer outra coisa do gênero. Porque é uma linha. É um exemplo de ser bem-sucedido em nome da fé. Mas ainda para pensarmos, vamos a algumas letras de música. A primeira, você já cantou, Sabor de Mel, da Damares, que na minha opinião podia se chamar Vingança Gospel. Olha a letra. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção, vai se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando em você.
Quem sabe no teu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade, a minha prova tinha um gosto amargo, mas a minha vitória hoje tem sabor de mel. Vingança. Você que não me ajudou, você vai ver. Quando Deus me abençoar, você vai ver. É o que é cantado. Essa música, no ano de lançamento, foi a mais tocada nas rádios evangélicas do nosso Brasil. Mas vamos a outra ainda, do Fernandes Lima, Determine, é o nome da letra. Ah, se o meu povo me ouvisse e me quisesse, comeria do melhor, mas só pratica regras do homem, come do pior. Ele te deu vida abundante e oportunidade para viver na luz. Quem te garante essa vitória é o Senhor Jesus. Agora entra o refrão. E determine, determine, determine. Determine, determine, determine. Determine, determine, determine. Determine a bênção e faça a diferença. É tudo posso, é tudo nosso. É a Escritura que diz: determine e se esforce. A vitória eu prometo dar. Seja guerreiro, valente e invencível. Chame pelo meu nome e lhe darei o impossível. Venha comigo. E você não vai se decepcionar. Não vai se decepcionar sobre o quê? Porque, irmãos, o Evangelho, às vezes, ele causa uma enorme decepção. E uma necessária decepção. Como decepção? Porque o Evangelho quebra as nossas estruturas de valor, que foram construídas em cima de referências erradas. Ora, o Evangelho várias vezes nos decepciona quando nos coloca diante de realidades que nós não queremos. Mas, esse é um tipo de música que é cantada também. Poderíamos dar muitos exemplos desse cristianismo diferente. Esse cristianismo do dinheiro, esse cristianismo da bênção, esse cristianismo do tudo vai dar certo, esse cristianismo quase vingativo, esse cristianismo que promete tudo e, em geral, 90% desse tudo são questões materiais. Esse cristianismo não é o cristianismo que nasce em Cristo Jesus. Definitivamente, ele não é. Não é o cristianismo citado, por exemplo, em Hebreus 11. Você já leu Hebreus 11 inteiro? Não só os primeiros versos sobre fé, ou os exemplos de fé, mas você já leu os últimos versos? Você leu ali que alguns, por causa do Evangelho, por causa de Jesus, foram mortos, cerrados no meio? Você já leu isso? Você já leu também que os apóstolos foram para a cadeia, foram açoitados? Já leu isso? Você já fez uma pesquisa de como personagens tipo o apóstolo Paulo, João, Pedro morreram? Eles morreram da pior maneira possível, sofrendo muito. Isso nos mostra, irmãos, que o Evangelho não pode ser interpretado pelas questões materiais. Não pode ser interpretado pela vitória
de acordo com o discurso construído em cima da sociologia ou da antropologia ou de qualquer outra ciência. O cristianismo não pode, de maneira alguma, se igualar com esse anseio pecaminoso de ter mais, uma sede de construir um império pessoal. O cristianismo de ostentação não combina com a palavra de Deus. E sobre isso há uma obra muito boa, chamada Discípulo Radical, é uma obra de John Stott. Ele diz que nós precisamos aprender a fazer distinção entre as coisas reais e aquilo que ilusoriamente vai aparecendo e que nós adaptamos ao cristianismo. Por exemplo, ele diz que nós precisamos distinguir entre necessidade e luxo. Deus nunca prometeu nos dar luxo, mas sim atender às nossas necessidades. E por vezes, Deus é tão misericordioso que Ele dá um bônus. E nós sabemos que é um bônus. Porque tem gente que vive com muito menos, mas Deus nos dá muito mais. Mas é distinto o que é luxo, o que é necessidade. Distinguir entre símbolos de status vazio, hobbies criativos, modéstia, vaidade, celebrações ocasionais, nosso dia a dia, serviço a Deus, escravidão à moda. Eu diria que esse último elemento é muito interessante para o nosso estudo. Parece, irmãos, que é uma escravidão gospel, no que diz respeito ao pensamento. Se eu não tiver o que aquele outro irmão tem, pobre de mim. A minha igreja deve ser pior, eu devo ser um miserável que não consegue crer em Deus. Se eu adoecer, é porque por certo cometi um pecado. Se eu não ganhar mais dinheiro, é porque talvez eu não esteja em dia com alguma disciplina espiritual. Ora, isso é uma escravidão. A escravidão do ter, a escravidão do sucesso, a escravidão do dar sempre certo, a escravidão do lucro prometido por interpretações equivocadas da palavra de Deus. O gospel ostentação, ele não tem muito a ver com o evangelho, mas ele nos assedia, ele nos provoca, ele nos convida. Ele parece ser uma interpretação muito razoável da palavra de Deus. Há poucos dias atrás, eu ouvi um testemunho, tristemunho. Sabe o que é um tristemunho? É um testemunho triste. A pessoa dizendo exatamente assim: pastor, eu estou prestes a me separar da minha mulher. Falei, é mesmo? É. Por quê? Ele não é daqui da igreja. Aí ele falou, não, porque o meu pastor disse que eu tenho que me separar da minha mulher. Falei, é mesmo? É. Por quê? Porque ele disse que a minha mulher tem uma mentalidade de miséria. E se eu continuar casado com ela, nós nunca vamos prosperar. Eu fiquei tão interessado no assunto. Falei, olha, você pergunta para o seu pastor se tem uma base bíblica para isso. Pode ser? Pode ser. Passaram-se vários dias, nem sinal de fumaça. Então, eu mandei uma mensagem. Falei, escuta, e a base bíblica? Irmãos, a resposta veio da maneira mais terrível. Ele falou, olha, pastor, o meu pastor disse que o Senhor também tem essa mentalidade de miséria. Foi isso mesmo. Por isso,
sua igreja não prospera. Deve ser isso. Por isso que as coisas não estão dando certo. Porque tem uma mentalidade de miséria. A ostentação gospel, ela não serve para nós. Primeiro, ela não busca o reino de Deus. Ela busca riqueza material. Irmãos, eu não sou adepto à teoria da miserabilidade, não é isso. Mas eu não posso ser adepto, como você também não pode ser adepto, a uma busca das coisas materiais como sendo o nosso objetivo de cristianismo. Nós não podemos concordar que todo o nosso esforço, e toda a nossa demanda, e toda a nossa oração sejam apenas vinculadas a questões materiais. Senão estamos sendo extremamente ostentadores, vaidosos, estamos sendo tão carnais como aqueles que, com outras ferramentas, estão buscando também apenas as questões materiais. Outro dia eu e o Júnior estávamos na Saraiva vendo um livro antigo que traz a ideia de que você consegue qualquer coisa desde que aprenda a mentalizar. O livro chama O Segredo. Não precisa comprar, não presta. E digo porque eu tive que ler. Tive que ler para fazer um trabalho, então, assim, com tristeza eu li aquele livro. Porque é uma adaptação do evangelho de ostentação. É a mesma coisa, só que não coloca Cristo. Coloca o mentalizar, coloca o imaginar, coloca o descobrir fases mágicas que vão trazer a prosperidade para você ou para mim. O evangelho, gospel, ostentação, não busca o reino, busca as coisas materiais. Só interpreta como bênção aquilo que é vantagem, de origem material e que tem algum apelo financeiro. Parece ser pesado isso, mas é exatamente isso. Você chega para alguns grupos evangélicos e diz assim: quem é abençoado? O que as pessoas pensam é quem tem mais dinheiro, é quem tem o melhor carro no estacionamento, é quem mora no apartamento maior. Isso é bênção. E só isso é bênção. Isso é uma bênção também. Mas isso não é o extrato, não é o resumo das bênçãos de Deus. Isso é bônus, como eu comentei. O gospel ostentação é vaidoso, orgulhoso. E ele admite sentimentos incompatíveis com a palavra. Pegue esse gospel ostentação e tente colocá-lo dentro das bem-aventuranças. Não vai funcionar. É vaidade demais. É carnalidade demais. É uma busca apenas as coisas, ou apenas a satisfação, ou apenas a vantagem, ou apenas aquilo que, na sua opinião, te fará uma pessoa melhor sucedida. E abro um parênteses para dizer que quando alguém diz: eu gostaria de ser como fulano, bem sucedido, uma carreira maravilhosa, conta até na Suíça, eu queria ser como ele. Irmão, se você conhecesse a intimidade de algumas dessas pessoas, você diria: eu não quero ser como ele, porque ele só tem dinheiro, ele não tem paz. Você pode ter os dois, mas se for para optar por algum, opte pela paz. Ela vai te garantir um sono mais tranquilo do que muito dinheiro sem paz.
Vou agora dar um exemplo de uma canção do nosso tipo aqui. Por certo você não conhece, irmão, tenho quase certeza que você não conhece, porque não fez sucesso. Você já ouviu falar na canção O Evangelho, do Grupo Logos? Só tem 3 irmãos aqui que conhecem. Eu sou um deles. Gente que gostava do Logos. Olha a letra. Eu sinto verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo, agora acha-se Senhor e diz a Deus como ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta a Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi. E não se negocia sua essência e poder, se camuflado a excelência perderá. Aí o refrão. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos, que desamarra todo o nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido, aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho mostra o homem morto em seu pecar, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique e o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu. É por isso que eu não posso me esquecer. Sendo seu servo, não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer, o que sua vontade mostrará. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo o nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Não vai estar no top 10 músicas gospel dessa semana, mas cá entre nós é uma excelente letra, muito mais bíblica do que as outras que vimos inicialmente. Termino dizendo, nós podemos declarar, tudo posso naquele que me fortalece. Você pode, eu posso também, mas o tudo posso no que me fortalece é mais ou menos o seguinte: venha o que vier, eu serei sustentado por Deus. Se vier a doença, infelizmente, ela veio, eu serei sustentado por Deus. Chegou o desemprego, que pena, mas eu serei sustentado por Deus. Chegou uma crise dura, mas eu serei sustentado por Deus. Chegou a decepção, não é o que eu esperava, não foi o que eu pedi, não é o que eu sonhei, mas eu serei sustentado pelo meu Deus. Vamos orar, feche seus olhos. E antes da minha oração, se você quiser, ore aí no seu íntimo, porque talvez hoje à noite você tenha sido confrontado por um verso tão conhecido. Talvez você esteja muito desanimado com uma série de coisas que não estão dando certo. Talvez você esteja até revoltado porque algumas respostas de oração não foram respondidas, pelo menos do jeito como você queria. Mas eu te desafio em oração agora a dizer: Pai, eu posso tudo, porque Tu me fortaleces. Eu posso passar por esse problema. Eu posso enfrentar essa situação. Eu posso resistir a essa pressão. Eu posso sobreviver
desse jeito. Não é o que eu queria, mas eu posso, não sozinho, eu posso em Ti. Tu me fortaleces. Vamos orar juntos agora. Pai querido, nós Te agradecemos, porque mesmo diante daquelas situações difíceis, diante das nossas incompreensões acerca da vida, dos fatos, nós Te agradecemos que mesmo quando algumas coisas não são o que esperávamos, em tudo isso, nós percebemos que o Senhor está provisionando, está estabelecendo condições para nós seguirmos em frente, para nós lutarmos um pouco mais, para nós, quem sabe, resistirmos até a dor, até a tristeza. Pai, Tu sabes quais são as nossas expectativas, algumas são bem elevadas, alguns sonhos nossos são enormes, mas nós não queremos condicionar a satisfação ou a vitória que estamos aguardando, ou a resposta que pedimos, nós não queremos condicionar nada disso à nossa plena confiança no Senhor. Queremos ousadamente dizer: tudo podemos, tanto as grandes coisas, como as pequeninas coisas. Tudo podemos, seja fartura ou seja escassez. Tudo podemos, tenha o sonho se realizado ou não. Ajuda-nos, Pai, a confiarmos em Ti de tal forma que nenhuma decepção nossa venha atrapalhar a nossa confiança, a nossa vida plena no Senhor. E se alguém aqui, meu Deus, está lutando, porque não consegue administrar sentimentos relacionados ao ter, relacionados à sua condição física, relacionados a alguma ideia que povoa a sua mente, Senhor, eu peço que agora a provisão em Cristo satisfaça cada um desses queridos e satisfaça a todos nós. Nós podemos tudo em Jesus, e é no nome dele que nós oramos. Amém. Vamos ficar de pé, vamos louvar o nome do Senhor. Também celebraremos ao Senhor com nossos dízimos e ofertas agora, agradecidos por tudo que Deus tem nos dado.